Bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. Hoje nós estamos aqui com um colega expert em endoscopia avançada, ecoendoscopia, via biliar, CPRE, e é uma honra receber o Dr. Alex aqui. O Dr. Alex é meu parceiro de longa data e saber que você chegou nesse nível de expertise, de renome associado às técnicas tão avançadas endoscópicas me enche de orgulho pessoalmente, mas também me enche de orgulho de saber de ter você aqui com a gente. Bem-vindo, Alex. Obrigado, Gi. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre, você sabe, quanto eu gosto dessa área de via biliar, pancreática e todos esses exames que você citou. Enfim, podendo compartilhar um pouquinho com vocês aí. Muito legal. Obrigado pelo convite. Imagina. Alex, a gente sabe que a endoscopia em si já é um ramo que as pessoas pouco conhecem, né? Pode parecer pra gente muito corriqueiro, uma endoscopia, uma colonoscopia, que é aí o carro-chefe, né? A abertura das portas do mundo endoscópico aí pro paciente, para muitos colegas que também às vezes nos ouvem. E aí, quando a gente fala que a endoscopia tem limitações de conhecimento, de indicação e de técnica, a hora que a gente vai pra ecoendoscopia e CPRE, nossa, isso aumenta demais. Então, eu acho que o jeito da gente conversar nossa conversa é falando um pouquinho o que são essas técnicas. Então, vamos começar aí. O que é uma ecoendoscopia, Alex? Certo. Esse é muito interessante, porque o próprio endoscopista, durante a sua formação, ele não tem muito contato com ultrassom endoscópico, essas técnicas avançadas, quando a gente fala de via biliar, né? Que basicamente é a drenagem de bile do fígado, né? Toda aquela região. E a partir disso a gente vai conhecendo um pouco mais, eu conheci um pouco mais e se aprofundando e até se apaixonando por essa área, né? Tudo vem de um avanço tecnológico, antigamente, como você disse, né? O carro-chefe é a endoscopia, a colonoscopia, exames já bem consolidados, diagnósticos. E o avanço foi justamente tecnológico na intenção de botar um ultrassom na ponta de um endoscópio. Alguém teve essa brilhante ideia, porque a gente sabe que tem a limitação do ultrassom abdominal pelas camadas que existem, a pele, tecido adiposo, muscular, entre outros, para chegar no órgão-alvo. E basicamente alguém teve a brilhante ideia de colocar um ultrassom na ponta de um endoscópio e fazer o que eu chamo de um ultrassom de dentro para fora. Então temos a parede do estômago e os órgãos-alvo. Então, assim, uma tecnologia muito avançada para diagnóstico preciso e para tudo que você pode estar fazendo ali, né? E sobre o ultrassom endoscópico. É legal, né? Porque quem nunca foi fazer um ultrassom de parede abdominal e deu grande quantidade de interposição gasosa? Sim. É muito comum isso, né? É muito comum, sabe? E o ultrassom, né? Você pode ver que na última década ele evoluiu muito, né? E as pessoas falam até que nas áreas clínicas o estetoscópio, de certa forma exagerado, mas não tão longe da realidade, que o estetoscópio vai ser substituído pelo ultrassom. O quão cresceu a avaliação com o ultrassom. Então, a gente ter isso à disposição do endoscópio, assim, para o trato gastrointestinal é brilhante, né? Perfeito. Aí até para quem tá ouvindo, né? Porque tem um monte de colega médico, mas não tem. Então, eu gosto de chamar ecoendoscopia, quando chega o paciente no consultório, eu gosto de falar que é ultrassom endoscópio. Porque eu acho que daí a gente já tira metade das dúvidas em relação ao exame, né? Aí, só para quem tá ouvindo a gente também, ecografia, que vem do ecoendoscopia, nada mais é do que o nome médico do ultrassom, daquelas ondas que o ultrassom faz, né? E aí quando a gente faz ultrassom abdominal, né? Aquele transdutor, que é aquela coisinha que passa na barriga, os caras com uma super tecnologia, muito, muito, muito preciso, colocaram na ponta de um aparelho. E o aparelho é maior, Alex? Então, o interessante é que o aparelho ele tem o mesmo calibre, né, dos aparelhos endoscópicos convencionais, tá? É um pouquinho mais calibroso que o gastroscópio, que é o que faz a endoscopia digestiva, mas é um exame que surpreende até quem faz, porque a pessoa vai achando que é alguma coisa de outro mundo e, na verdade, é como um exame endoscópico, sem qualquer desconforto, né? Justamente, o aparelho não precisa ser mais calibroso, maior, justamente por ter essa tecnologia, não. Então, ele é bem parecido com os exames do dia a dia, assim, do endoscopista, né? E aí, falando em exame do dia a dia, é muito comum, né? Eu acabo que eu, como endoscopista, acabo sugerindo muito ecoendoscopia para os pacientes que vêm, pelo fato de que é muito comum mulher de meia idade chegar, eu tenho uma dor no andar superior do abdômen, eu fiz ultrassom, não deu nada. E a minha endoscopia deve ter gastrite. Aí você vai e faz o exame, nem gastrite tem na endoscopia, né? Então, eu acho que é legal, assim, você falar um pouquinho sobre isso, vou deixar o expert falar sobre isso, da indicação do exame cada vez mais ser precisa nesse diagnóstico dessas dores epigástricas. O ultrassom deu normal, a endoscopia deu normal, e agora? Toma omeprazol, porque às vezes o colega menos experiente fala, vou dar um omeprazol pra ver se dá uma melhoradinha ali, né? E deixa o paciente eternamente com omeprazol, ou seus primos mais modernos. Sim, que é muito comum a gente ver
uma gastrite leve, né? Não necessariamente ela vai ser a causa desse desconforto, né? E quando a gente fala de via biliar pancreática com ultrassom normal, a pessoa, muitas vezes o colega, até o próprio paciente, acaba excluindo essa região, achando que ela não vai ser a causa. E o que nos surpreende é que com uma das indicações, assim, que são o que mais tem, né, durante uma agenda de exame, é justamente colegas que identificam que não necessariamente um ultrassom sem pedra na vesícula é um paciente que não tenha doença na vesícula. Então, o ultrassom endoscópico, esse ultrassom de dentro para fora, a gente consegue ver microcálculos nessa vesícula, né? Que são de 1 até 3 milímetros a gente consegue enxergar. Então, isso é muito comum, né? Muito comum porque o paciente fica com aquela sensação de estufamento, não melhora, tratou gastrite, tratou a bactéria H. pylori, se era positivo ou não era, refez milhares, geralmente o paciente é assim, com milhares de endoscopias, passou por vários profissionais, até que um consegue indicar, né? Fala, não, vamos fazer um ultrassom endoscópico, e tá lá, microcálculos. E eu particularmente gosto de acompanhar como a agenda de ultrassom endoscópico, de ecoendoscopia, ela é um pouco menor, né? Quando a gente fala de endoscopia, o volume geralmente é maior de um endoscopista, né? Na ecoendoscopia, não, você tem a possibilidade de ter o contato com o paciente, né? A agenda é um pouco mais reduzida por ser um exame mais específico. E eu gosto de ter o feedback desses pacientes, né? Porque a gente só dá o diagnóstico e muitas vezes a gente não sabe, pô, será que era o microcálculo? E assim, 90% dos pacientes que chegaram bem indicados acabaram operando a vesícula por microcálculos e eliminaram os sintomas. Então, realmente, o colega indicou certo, sabe? Isso é fundamental, né? E é legal a gente falar para quem tá nos vendo que o microcálculo é a principal causa de pancreatite biliar. Exatamente. E pancreatite é uma doença super grave se não tratada corretamente, assim, né? Exatamente. Então, poxa vida, um exame bem indicado, eu gosto de trazer muito isso aqui, Alex, que o exame bem indicado salva vidas. Salva. Eu bato muito nessa tecla também, porque o que acontece, né? Nós temos assim, se você pegar um panorama antigo da endoscopia, né? O endoscopista, ele fazia exames. Era um fazedor de exames. Exatamente. Hoje em dia, não. Quando você tem exames mais avançados, você faz parte de uma equipe, né? Eu sempre coloco isso. O endoscopista, né, no time do paciente contra uma doença, ele é o meio de campo. Entendeu? É quem vai fazer uma terapêutica pontual para o cirurgião poder fazer a parte dele, enfim. Então, esse todo é importante, né? Justamente por conta disso. Então, esses diagnósticos são importantes, né? E eu te digo, eu gostei desse lance do meio de campo porque é verdade. Eu acho que a gente, na medicina, tem uma máxima, né? Que a gente só trata o que a gente conhece. O não dar diagnóstico não dá para tratar. Então, o principal caminho para o tratamento é o diagnóstico. Sim. Seja de uma doença mais grave, falando de endoscopia e coluna de um câncer, algo que a gente não possa ressecar por endoscopia, ou até mesmo que possa ressecar e já tratar. Seja de uma coisa mais leve, como um barro biliar, um microcálculo, que virá a se tornar uma pancreatite no futuro ou é a causa da dor do paciente. Então, eu acho que é brilhante essa colocação, é o meio de campo. Sim. Porque sem um bom diagnóstico, ninguém faz gol, né? Exatamente. Eu bato muito nessa tecla, como eu disse, né? Porque hoje, graças a Deus, por conta da minha formação, de colegas cirurgiões próximos, tudo mais, eu faço parte de algumas equipes, assim, nesse sentido, né? Porque você tem que estar para o bem do paciente e discutir, não fazer pontualmente o exame, né? A grande maioria dos exames são indicados, já bem indicados, por colegas que sabem o que estão pesquisando. Então, vai vir esse diagnóstico, às vezes vai vir uma terapêutica endoscópica que a gente pode discutir. Então, tudo isso beneficia muito o paciente, né? Porque o principal foco, na verdade, é o paciente. Você não pode... O paciente tem uma rede de médicos de apoio, né? Então, Até porque a evolução dos métodos diagnósticos, não vou nem falar de terapêutica, vou falar de diagnósticos endoscópicos, são brilhantes, assim, a capacidade de se enxergar, né, para falar um português mais leigo, de se enxergar através das tecnologias, pequenas coisas, pequenas alterações, para que o diagnóstico seja cada vez mais precoce e o tratamento seja cada vez melhor. Hoje em dia, o avanço tecnológico associado aos aparelhos de endoscopia e a formação dos profissionais que assim o querem, né, porque infelizmente, hoje em dia a medicina é igual a qualquer outra profissão, depende muito do fator humano, Sim. Mas os profissionais que assim o querem, e a evolução dos aparelhos é brilhante a possibilidade diagnóstica, né? Exatamente. Eu pontuo sempre que essa evolução tecnológica dos aparelhos, ela vem olhando algo que, assim, é a base da medicina, que é, assim, não fazer mal ao paciente, né? O que acontece? Isso é fundamental, porque a gente tem sempre uma terapêutica, uma técnica, sempre vai ter, não é matemático, né? Existe a medicina baseada em evidências, com as suas prevalências, a gente sempre vai ter um índice de complicações.
Então a tecnologia ela vem evoluindo para diminuir o número de complicações, né? Para que seja feito um diagnóstico, então eu vou propor a esse paciente um exame que seja o menos invasivo possível para dar um diagnóstico de forma que seja a menor índice de complicações. E assim vai evoluindo a medicina, dessa forma. Então, e a endoscopia caminha junto muito para esse lado, né? Porque quando a gente fala de pâncreas e via biliar, que também até tempo atrás era uma área muito desconhecida, né? Um exemplo clássico é quando o paciente fazia pancreatite de etiologia indefinida. Isso vem caindo, não tem etiologia indefinida. Nós não tínhamos tecnologia para diagnosticar. Hoje tem. O ultrassom endoscópico é uma delas. Então, essa evolução, justamente para evitar a complicação, né, ela acontece muito na área da endoscopia. Com certeza. E aí, aproveitando para falar, né, dessa evolução e na diminuição da morbimortalidade, que nada mais é do que as complicações, né, sejam elas pela doença ou pela morte do paciente, em relação à abordagem cirúrgica, né, porque lá atrás, né, vamos lá falar de Hipócrates, né, a gente operava muita coisa, tinha que colocar a mão, né? Nós estamos falando de sanguessuga para tirar dor. A medicina evoluiu para cada vez ser menos invasiva e cada vez ser mais resolutiva, né? E aí a hora que a gente fala de via biliar em si, né, e começa a falar aí da sua segunda paixão, que é a colangioscopia e a colangiopancreatografia retrógrada, endoscópica, que é a nossa amada CPRE, que tem que falar o apelido, porque senão o paciente só acabar de falar já desistiu de fazer isso. Não é comprido. Não é comprido. Ele atua justamente nessa coisa da não cirurgia da via biliar, né? Sim. Explica aí um pouco, pessoal, assim, o que é a via biliar, onde ela tá aí, a complexidade cirúrgica e a magia da CPRE realizadas por mãos bem treinadas, né? Sim, isso é muito interessante, né? Com a evolução, né, a gente tinha antigamente para diagnosticar essas doenças o exame que era a CPRE, né? A colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, esse nome comprido. E era para avaliar justamente a árvore biliar, o canal que drena a bile do fígado, né? Falando assim um pouco de forma mais leiga. E era diagnóstico, mas com uma certa, como eu disse, né? Ele complicava, alguns podiam complicar. E com a evolução, o diagnóstico passou mais para o lado do ultrassom endoscópico, com índice de complicações muito baixas, e eles conseguiram enxergar um potencial nessa CPRE com o aparelho endoscópico terapêutico. Então, hoje em dia, é o que eu sempre falo, assim, a CPRE, ela é um procedimento, eu nem gosto muito de chamar de exame, porque exame a pessoa pensa já que não é invasivo, alguma coisa que não tem seus riscos. Não, é terapêutico, é uma microcirurgia por endoscopia, porque é uma área muito nobre e você operar patologias que você consegue resolver de forma minimamente invasiva, resolver sob forma de cirurgia, é muito agressivo. É o que você falou, a morbidade muito alta, as complicações mais altas. Então isso cresceu muito os materiais para que a gente possa usar um tubo de endoscopia, chegar no canal que drena a bile, que é logo após o estômago, ali no intestino delgado, né, na região da papila, e poder manipular aquela região e resolver as patologias, desde as mais comuns, como cálculos que caem da vesícula, no canal que drena a bile, até patologias mais complexas, como tumores, entre outros, que a gente pode estar auxiliando o cirurgião e, em alguns casos, até resolvendo. Quando o tumor é um pouco mais distal, a gente já tem alguns casos, né, que a gente chama de papilectomia, né, de forma mais avançada, alguns casos para resolver por endoscopia, né? Então olha a evolução, assim, né? A gente antes, se o paciente tivesse alguma coisa na via biliar, distal principalmente, se fosse distal a média ali, olha o que a gente teria que fazer para o pessoal entender. Ir num hospital, internar, anestesia geral, a gente ia ter que ter uma retaguarda de uma série de coisas, porque era uma cirurgia de enorme porte, não é nem grande porte. Porque a gente ia ter que abrir a barriga, abrir a pele, abrir o músculo, chegar dentro da cavidade abdominal, rechaçar vários órgãos, dependendo da altura, rechaçar fígado, tira a vesícula para chegar ali. Então só eu falando parece rápido, mas só aí quantas horas você acha que deu? Então, o Alex, como eu, a primeira formação dele é cirurgião. Cirúrgica. Deu o quê? 3 horas de cirurgia só para chegar aí? Bem feito, né? Exatamente. Aí para chegar aí, e aí foi começar a celeuma, a cirurgia em si, para mexer numa via biliar que tem menos de 1 centímetro, com instrumentos super refinados, no qual uma tremidinha pode fazer toda a diferença na vida do paciente, para ver se iria resolver um problema. E muitas vezes causando outro. Porque só da gente cortar, às vezes, essa via biliar de tão fininha que ela ia dar o ponto, já podia estenosar, que é o que a gente chama, que é entupir no futuro. Sim. Aí a medicina veio e evoluiu para um fato de que, muitas vezes, a gente faz sob sedação, então nem entuba. Sim. Entra por endoscopia lá, em 5 minutos você tá lá onde você deveria estar. Sim.
para fazer a sua atuação, com hoje em dia tendo a possibilidade de você fazer uma endoscopia de dentro dessa via biliar, Sim. entrar nesse caninho de 1 centímetro com outro aparelho de endoscopia e enxergar o que tem lá dentro e o que você vai tirar. Sim. Né? Então, caramba, se eu brinco que meu avô, tem 83 anos, eu sempre falo dele aqui, porque ele é muito lúcido, ativo, né? Sei. Eu falo que quando eu conto essas coisas pra ele, ele brinca assim pra mim, se meu pai tivesse aqui e visse isso, ele ia achar que era bruxaria. Porque, cara, Sem eu vou dúvida. trocar uma cirurgia de 6 horas por um procedimento que, se for uma patologia simples, dura em torno de 30, 45 minutos. Sim. E vou resolver o problema do paciente. Exatamente. Eu acho que mais que isso, né? O que você falou aí, que é muito interessante, as pessoas ainda não conhecem muito, porque é uma tecnologia muito nova, né? Que é poder, a gente chama de colangioscopia, né? Como tem copia, quer dizer que a gente está falando de observar diretamente, né? Então, laparoscopia, então aqui é colangio, que é a parte da via biliar, escopia, né? Essa parte é interessantíssima, porque como você pontuou, é uma via que em calibres normais tem de 4 a 7, 8 milímetros, né? Quando dilatada 1 a 1,5 centímetro. E a gente antigamente, né, a gente tinha um paciente que às vezes operava para fazer sem saber o que ele estava operando, isso era muito comum, né? O paciente tinha lá uma estenose que a gente fala, né? Então esse canal estava afilado, a gente via isso no raio-x de preto e branco, né? E aí ficava indagando qual o diagnóstico, fazia algumas técnicas endoscópicas de escovado com rendimento muito baixo. E aí, com a evolução, veio essa questão da colangioscopia. Então, é uma câmera de 4 milímetros, né? Mais ou menos, aproximadamente, que a gente consegue entrar, né? Então, a gente entra por endoscopia. Dentro do canal do aparelho de endoscopia entra outro endoscópio, que é esse pequenininho da colangioscopia. E a gente vê diretamente essa mucosa, né? A gente consegue fazer biópsia. A gente consegue muitas vezes, antigamente que eu digo é atual, né? Subir o fio guia era uma dificuldade você acessar uma área que estava fechada. Hoje, sob visão direta, você olha, peraí, eu tenho um caminho aqui, vou jogar esse fio aqui. Então, assim, isso para o paciente é um benefício enorme, né? Porque ele tinha insegurança, ele não sabia o que ele tinha, né? Hoje ele tem a possibilidade de fazer um diagnóstico preciso, com biópsia do local, e uma intervenção precisa, sem necessidade de uma cirurgia enorme, né? Como você disse. Às vezes esse fechamento é alguma coisa benigna, nem sempre é maligna. Então, poupa ele da cirurgia. Com Tem certeza. esse fato também. Na ecoendoscopia a gente conversou bastante, né? Então, dor abdominal de difícil diagnóstico, olhar bem o pâncreas, olhar bem a vesícula biliar, olhar algum órgão que esteja ali grudado do estômago, às vezes um linfonodo. É uma indicação, são as indicações mais comuns aí, né? Sim. Da ecoendoscopia. E da CPRE? Qual a indicação mais comum? A mais comum do dia a dia é aquele paciente que já tem a vesícula com pedra, né? Tem muito paciente ainda que fica um pouco relutante na cirurgia, né? E acaba não operando. E uma das complicações é que essa pedra saia da vesícula, né? E ela vai cair aonde? No canal que drena a bile, que é onde a gente consegue acessar por endoscopia. Então, a coledocolitise, que a gente chama. É o mais comum, seguido dos tumores. Para mim, são os mais comuns, assim, que a gente consegue na CPRE resolver, né? Sempre de forma terapêutica, né? Eu, hoje, assim, por sorte, trabalho com equipes que indicam muito bem, né? Para o meio de campo. Me passam já certinho. A bola trabalhada. Exatamente, só para eu poder fazer a minha parte e jogar lá na frente, entendeu? Então, tem essa vantagem, né? Eu não faço, não tem aquela coisa de chegar, às vezes você olha, puxa, esse exame, o colega pediu diagnóstico. Não, a maioria dos que eu recebo não são assim, então são puramente terapêuticos. Né? E aí a principal queixa que esses pacientes têm por essa obstrução do canal da via biliar, aí da drenagem da vesícula biliar e do fígado para o intestino da bile, é a icterícia, né? Que é a coisa da pele amarela. Sim. Então, normalmente os pacientes têm uma dor abdominal, essa coisa da pele amarela, e aí a gente tem que lançar mão de outros métodos para saber o que está acontecendo ali, para então fazer a CPRE, que é entrar, fazer o diagnóstico final e preparar a bola aí para fazer o gol, que é ou tratar pro CPRE ou mandar mastigado para o cirurgião só resolver de maneira muito mais tranquila, o né? diagnóstico e tudo mais, exatamente. É a principal manifestação, né? O paciente fica ictérico, né? Amarelo, que a gente fala, é justamente isso, né? O paciente que já tem, provavelmente vai ter que ser submetido a CPRE, né? E a ideia dos exames diagnósticos, entre eles o ultrassom endoscópico, é justamente, né, você evitar que esse paciente tenha
complique a ponto de ficar ictérico, né? Então, você fazer diagnósticos mais precoces, né? Principalmente de pedra na vesícula, tumores, né? Então, voltando no ultrassom endoscópico, acaba sendo um carro-chefe, né? A parte que eu acho Diagnostica. que é exatamente porque ela é diagnóstica e também terapêutica, mas é o mais diagnóstica, né? E a gente tem pego tumores de pâncreas muito pequenos, né? De 1 centímetro, o paciente não chega a ficar amarelo, né? Porque você ficar ictérico, né? Já assusta. Ainda mais o paciente que, assim, às vezes já operou a vesícula e está ictérico, né? Perdeu peso. Então, o ultrassom endoscópico, com as suas devidas, né, indicações de prevenção e rastreio, pode achar aí tumores de pâncreas. A gente já fez punção de menos de 1 centímetro. E adenocarcinoma, realmente, o paciente operou, tá ótimo, enfim, muito no início, né? E isso é legal, assim, né? Quando a gente faz exame diagnóstico precoce, né? Vamos voltar para a colonoscopia, que é o que o povo conhece melhor. Poxa, imagina que a gente vai lá e tira o pólipo de milímetros, que daqui a uns anos viraria o tumor. Por mais que ele virasse um tumor de cólon, e aí eu acho que tanto o público leigo como o público mais especializado aí que nos assiste, sabe que um tumor de cólon, não que qualquer câncer é ruim, mas a técnica de cirurgia é muito mais apurada. Quantas vezes a gente não conhece gente, tanto paciente como do nosso convívio pessoal, que teve câncer de intestino e ficou bem. Agora, câncer de pâncreas, o pâncreas, tudo aquilo que eu falei cirúrgico, agora você imagina essa dificuldade cirúrgica para uma cirurgia de um tumor, Exatamente. que já é mais difícil. Então, o câncer de pâncreas é um câncer que, se a gente puder escolher, é o último que eu escolho ter. Exatamente. Né? E aí, você saber que você faz o diagnóstico precoce, através de um exame minimamente invasivo, e trata aquilo com uma cirurgia 10 vezes menor, gente... É brilhante, né? Pois é. E uma das evoluções, assim, isso já é muito mais avançado, tá entrando agora, enfim, mas tem sido muito discutido, que é o que a gente conversou, né? A endoscopia cresce muito, a tecnologia avança a níveis que é difícil acompanhar, né? Então, eu acho que num futuro não distante, né? A gente vai estar diante da possibilidade de fazer ablação desses tumores por ecoendoscopia. Já tem material para isso e já tem estudo, sabe? Então, é justamente o que você falou. Câncer de pâncreas, a pessoa já se condena, né? Quando vê, né? Fulano tem câncer de pâncreas. Então, a ideia é justamente o contrário, que você diagnostique isso muito cedo, né? Que esse tumor esteja muito inicial, como a gente pega no cólon, né? E que a gente possa, às vezes, até eliminar ele em breve por ablação, né? A gente vai queimar ele, né, com radiofrequência por ecoendoscopia. Isso já vem sendo estudado e tem um potencial enorme. Porque a radiointervenção, que é uma área também que cresce muito tecnológica e anda muito com a endoscopia, isso eu sempre também, um ponto que eu bato muito é ter na equipe um radiologista intervencionista e um endoscopista que faça endoscopia avançada, para o cirurgião é fantástico, né? Ele consegue ir para o paciente oferecer o melhor. Tá na linha do pênalti para chutar o gol. Exatamente, fica bem trabalhado, né? E a radiointervenção já faz ablação, né, no fígado, com resultados excelentes. Então, assim, a gente está próximo do pâncreas. O pessoal da radiointervenção às vezes tem uma dificuldade, porque é um órgão que a gente chama de retroperitoneal, né? Para quem não sabe, aquele órgão lá no fundo, né? Próximo, vamos dizer assim, próximo da coluna, né? Bem para trás, né? Então, com a ecoendoscopia, com tração endoscópica, você está na frente dele, porque tem o estômago, tem a parede de cima e a de baixo. A de baixo, teoricamente, está olhando. É a vizinha, é muro com muro. Exatamente, né? Você liga e você está já no pâncreas, né? Então, é justamente isso que vem para ficar, né? Você sabe que a gente fala muito aqui sobre a evolução pós-medicina que teve aí com a pandemia, né? A pandemia teve várias coisas ruins, eu diria que basicamente quase todas delas. Mas hoje em dia se defende muito a deshospitalização, o tempo de internação ser menor. Já vinha se defendendo, mas pós-pandemia a tecnologia médica fez boom, né? E aí, hoje em dia, a hora que você vai ver as escolas europeias, porque até a pandemia deixou isso bem evidente, a escola europeia não tem uma estrutura de saúde tão organizada e tão vasta, então eles querem deshospitalizar mesmo, né? E a escola europeia, hoje em dia, eles têm uma tendência a tratar conservador muito maior que a escola americana, que é a que a gente se apoia um pouco mais, assim, né? Então, hoje em dia, cada vez se opera menos vários cânceres e se trata local. E, puxa, eu tenho certeza que se eu fosse essa paciente, era o que eu desejaria pra mim, né? Exatamente. E esse caso até me lembrou a gente vai conversando e vai lembrando de casos interessantes, né? Que a gente recebe de colegas, enfim. Esse me lembrou você falou de tempo de internação, né? O foco é justamente esse, né? É que o paciente fique, assim, o menor tempo possível internado por chance, às vezes, de complicar na internação, né? E que seja o minimamente invasivo, como a gente já falou aqui. E esse caso foi interessante porque foi uma complicação de uma paciente que estava relutante em operar a vesícula, um colega.
E ela fez uma pancreatite, né? Apesar de avisada, né, que essa pedra pode sair da vesícula, descer, inflamar o pâncreas, né? Ela fez essa pancreatite e começou a desenvolver uma coleção, né? Um líquido, né? Que é uma complicação da pancreatite, né? Que é um líquido peripancreático que a gente fala. E essa coleção ficou organizada com uma área assim de tecido morto do pâncreas, né? Que é a necrose. E antigamente o que se faria? Esse paciente faria cirurgia, né? Dias e dias de internação, UTI, assim, para o paciente muito ruim, o trauma. Para o hospitalar, muito difícil de conduzir, o paciente vai ter que ficar na UTI, ficar na enfermaria. Futuramente isso foi evoluindo para drenagens endoscópicas mistas e esse caso me chamou a atenção porque a gente conseguiu resolver, diagnosticar, o colega mandou, falou, olha, acho que está uma formação, a gente fez o diagnóstico por ultrassom endoscópico dessa coleção, olha, a parede tem tanto, a coleção tá tanto, tem área de tecido morto, tem necrose, enfim. E aí, em discussão de caso, que eu acho que isso é fundamental também junto com o cirurgião, né, e propondo ao paciente, a gente propôs que a gente fizesse uma necrosectomia, ou seja, a gente vai pôr endoscopia, acessar esse pâncreas, raspar ele, tirar essa área e tirar o paciente da cirurgia. E aí, quando a gente pediu tudo isso para dizer que quando a gente fez o pedido do material, são materiais específicos, o pessoal do hospital me ligou, falou, doutor, vai precisar de reserva de sangue, de UTI. Pedindo tanta coisa, né? Centro cirúrgico. Falei, não, mas isso é feito no setor mesmo. Não, mas no setor, sim, no setor, o paciente é entubado, mas é entubado, vai para casa no mesmo dia. No setor, só para traduzir, é o setor de endoscopia. Setor de endoscopia. Aquele espacinho que a gente faz a endoscopia. Nosso espaço ali. Nosso habitat natural. Exatamente, que antigamente só mandavam os exames, hoje é mais frequentado, os colegas vão ver, a gente faz os procedimentos. Exatamente. Então essa paciente fez isso no setor de endoscopia, entendeu? Correu tudo bem, o acesso por ecoendoscopia, entramos com o aparelho de endoscopia, um procedimento bem complexo, mas que deu tudo certo. Em 3 semanas a gente retirou a prótese de acesso, depois de desbridar aquela área de necrose que felizmente não era tão grande, e a paciente ficou bem, enfim, fez o procedimento, foi para casa no mesmo dia, alguns exames de controle de vinha para casa, fazia e depois ia embora nas semanas seguintes, e resolvido. O cirurgião operou a vesícula, a paciente está excelente. Então, é assim, pouco tempo de internação, o diagnóstico é preciso e a intervenção é rápida, né? Essa que é o... Cara, eu ficaria horas falando, porque eu sou apaixonada por isso, assim. Eu sou apaixonada quanto a medicina evolui a ponto da gente não ter que operar, mudar mortalidade, tempo de internação, qualidade de vida, morte mesmo do paciente, né? Sim. E, putz, eu sou apaixonada. Mas eu tenho uma outra paixão também. Minha outra paixão é qualidade de vida. E aí, cara, a gente vê um médico super bem formado, expert. Agora todo mundo tá vendo que a minha propaganda de ser expert não é de mentira. Como que você lida com tudo isso, doutor Alex? Qual o seu estilo de vida? O seu ritmo de trabalho, a gente já viu que não é dos mais tranquilos, que é um pouco frenético, né? Estudo, trabalho. Mas você aguenta tudo isso tranquilo ou você tem algum aliado aí que te ajuda? Então, Gi, isso é interessante, né? Porque, enfim, quem às vezes não conhece, assim, a gente se conhece há muito tempo, tem uma amizade longa já, desde a formação de endoscopia. E, assim, se aproximou até por conta disso, né? De pensar em qualidade de vida. Tem colegas que não pensam, acho que isso não é importante, né? E eu sempre achei desde a época da residência, né? Então, assim, eu sempre... alimentação, eu acho fundamental. E, assim, ouvindo as mais diversas coisas, você sabe, né? Pela residência, eu sempre levei o meu almoço, porque eu acho interessante você estar bem para poder fazer o seu melhor, né? E quantas pessoas não falam, mas você tá de dieta? Não, é só meu almoço mesmo, eu vou ficar o dia todo aqui no hospital, eu trouxe tudo, enfim. E aliado isso à atividade física, porque o estresse, né, a gente fala aqui sobre esses casos igual esse que eu mencionei, é fantástico, que delícia, mas realmente é um momento de estresse muito forte. E né? de falta de rotina, né? Exatamente. Porque tem procedimento que você entra que é 15 minutos, tem procedimento que é mais... e demora 3 horas. Exatamente. Esse é um ponto interessante, quando você pensa de se programar, porque, como eu disse, você precisa estar bem para propor o bem, você vai ter momentos de estresse que você precisa estar fazendo atividade física, se alimentando bem, isso que a gente sempre fala, eu acho isso fundamental. E aí entra nessa questão, quando você entra num mundo em que você às vezes vai entrar num procedimento, que você não sabe a hora que vai acabar, você precisa e deve achar um momento para você fazer, para pensar em você. Então, atividade física, isso por incrível que pareça, eu só consegui conciliar ela às 5 horas da manhã. Então, eu, graças ao Gabriel, que é meu filho pequeno, que acorda muito cedo, enfim, eu falei, bom, maneira de ver ele, a maneira de estar nos procedimentos bem, estar cuidando de mim e estar, assim, sem a necessidade de estar, não sei que horas eu vou sair, preciso fazer isso antes de começar tudo. Então, eu me adaptei a isso. É o horário que eu vou, tem dado certo e é fundamental, acho que é fundamental. É o que me mantém aí, né? Quem me conhece sabe que eu tô há quase 3 anos
eu mantenho esse vínculo, né? Em São Paulo, quer dizer, voltei à minha cidade, mas eu mantenho o vínculo aqui na Grande São Paulo, porque justamente acho importante aqui esse vínculo, né? Porque aqui, casos complexos é o que eu digo, né? Aqui é uma população muito grande, tecnologia muito forte, casos complexos tem vários, né? Eu acho que na bagagem de um bom médico, você ter um número maior de procedimentos complexos, a maneira você vai poder propor para o seu paciente o melhor, porque você já viu e fez vários daquilo. Então isso eu mantenho isso. E para manter isso é só dessa forma que eu te falei, né? Eu falei meio brincando aqui ainda, porque eu e o Alex, a gente trabalhou por muitos anos, trabalhamos juntos ainda, mas por causa da vida a gente se encontra pouco no hospital, até foi um jeito ótimo da gente se encontrar hoje, né? Sim, verdade. Mas nós trabalhamos por muito tempo juntos no mesmo hospital, e a gente era o rei da marmita. Exatamente, E as pessoas costumam tirar sarro, né? Mas você vê que isso vem mudando, né? Isso Hoje que eu ia te falar, melhorou, né? Melhorou, as pessoas enxergaram isso, né? A gente já enxergava isso lá atrás. Isso A longo período. Isso tem uns 8 anos já, uns 8 anos, né? Olha como passa rápido. E o pessoal agora já enxergou que isso é fundamental, porque a gente vive uma rotina sem rotina. Você entra no hospital sem saber a hora que você vai sair, é o que você falou, né? Você não tem muito controle sobre isso. E antes, o médico tinha aquela coisa do Deus, né? Do cara que, puta, eu dou conta, eu vou. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia a gente sabe que pra gente cuidar do outro, e a gente também não pode ser hipócrita, né, Alex? A partir do momento que a gente não cuida da gente, como que a gente propõe pro cara? Eu acho que esse lance da hipocrisia no profissional da saúde é um negócio que tem que ser dito. Por mais que tenha um pouco de estigma relacionado a isso, acho que o espaço aqui é nosso, é pra isso. Cara, a gente tem que saber se cuidar pra cuidar do outro, né? Sim. Então, eu sou uma defensora... todo mundo sabe, né, do estilo de vida saudável, e eu acho muito legal quando vem colegas assim, pô, o Alex é pai, o Alex trabalha em 2 estados, o Alex faz uma tecnologia, super estudioso, e ele treina às 5 horas da manhã e carrega marmita. Eu acho que, eu não sei se o pessoal que tá aqui esperava ouvir isso, mas é uma realidade do que é. Sim. E é isso, né, é isso, a gente tem que tirar o estigma que pra ter um estilo de vida saudável, a gente precisa ser a blogueira fitness. Não, né? pelo contrário, né? E enxergar também que, assim, você ter hábitos saudáveis vai te proporcionar, né? Dar o seu melhor, né? No que você faz, seja seu emprego. E eu acho que na medicina isso é fundamental, né? A gente viveu isso na formação médica, principalmente na cirúrgica, né? Não, quantas... sabe, aquela comida de plantão, que você come o que tem, é o cirurgião que fica 60 horas acordado, isso vem caindo, entendeu? Você tem que aprender a se cuidar, porque hoje em dia, para cuidar do outro, você tem que estar bem, é o que você falou, né? Exatamente. Tá bom, Alex. Estamos encerrando o nosso tempo. Eu queria agradecer pessoalmente mesmo o quanto você engrandece a nossa equipe com esse conhecimento tão técnico, toda a sua dedicação aos pacientes, toda a sua atualização nessa área que cresce a cada dia e você tá ali se atualizando. Então eu queria publicamente agradecer por a gente seguir tantos anos juntos. Eu espero que muitos outros virão. Te dizer que eu te admiro muito como profissional. Tenho muito prazer em atuar. Se dizer que eu sou médica numa geração no qual nós dividimos. Acho que nós somos de vanguarda dentro da geração a qual a gente compõe. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente caminha lado a lado como amigos profissionais, pessoais. E eu quis trazer esse lance da sua atividade física e da sua marmita no bate-papo, porque eu também tenho muito orgulho disso. Eu sei que a gente veio de um tempo no qual isso não era. E hoje em dia a gente segue aí conscientizando e trazendo que sim, o médico jovem, atualizado, um médico que cuida de si para poder cuidar dos outros. Sim. Parabéns. Obrigado. E obrigada por estar aqui com a gente, tá? Obrigado a você. Obrigada. Obrigado ao convite. Assim, a gente acaba, né, na correria do dia a dia, não se encontrando para bater um papo assim. Eu acho que é super legal, né? São áreas que brilham os olhos quando a gente fala, né? Tanto você quanto eu. É por isso que a gente está em serviços em conjunto, treinando residentes nos nossos serviços. É justamente porque a gente gosta de estar atualizado e de discutir essas tecnologias que vêm e aplicá-las, né? Então, é muito legal. Obrigado pelo convite mesmo. É muito gostoso estar aqui podendo falar sobre isso. Obrigada, Alex.